frequentemente. Caiu, ele estava no segundo andar, caiu, dormiu, caiu, morreu. Aí a turma ficou preocupada, São Paulo falou, não, pode ficar tranquilo, ele está só dormindo. Aí depois da pregação, ele foi lá e ressuscitou o jovem, chamado Eutico. Então eu costumo falar que aqui não tem São Paulo não, se dormir, cair e morrer, vai ficar morto mesmo. Então é preferível não dormir, é preferível não dormir. A renovação carismática está passando um momento que nós chamamos de ofensiva nacional. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre o que nós chamamos de ofensiva nacional, o projeto de ofensiva nacional. Por que falar sobre ofensiva nacional? Porque é importante que todos nós da renovação carismática entendamos o que é esse projeto, que não é um projeto nosso, é uma palavra de Deus para a renovação, é uma profecia para a renovação. E a renovação tem realizado essa profecia. Faz 5 anos, mais ou menos, que a ofensiva nacional tem caminhado dentro da renovação carismática e tem direcionado a renovação carismática nesses últimos 5 anos. Acontece que estávamos no final de um congresso, 5 anos atrás, o congresso que Dom Ascona havia pregado, um congresso muito bom, congresso sobre intercessão. Ele falou sobre a intercessão de Abraão, a intercessão de Moisés, a intercessão de Jesus Cristo. E ao final daquele congresso, que tinha sido um congresso muito abençoado, nós estávamos lá na secretaria, eu era responsável pela organização da secretaria do congresso, e o padre Eduardo passou pela secretaria e falou, Tatá, alguma coisa está esquisita nisso, aquele jeitão dele, uma pessoa muito pequenininha, né, muito franzina, muito delicada, uns pezinhos pequenininhos, né? A gente fala que o padre Eduardo não tem pé, tem skate, né? Ele paga IPVA dos pés dele, nós já falamos isso para ele uma vez. Ele passou lá e falou, olha, tem alguma coisa que está estranho, alguma coisa está faltando. E durante todo o congresso tinha sido uma conversa muito comum com os líderes do congresso, com os líderes que estavam no congresso, tinham conversado e partilhado isso comigo também, que alguma coisa não estava indo bem, que alguma coisa estava meio apertado, não sabíamos direito o que era. O fato é que não estávamos muito contentes com o que estava acontecendo na renovação carismática. Logo depois que o padre Eduardo estava lá na secretaria, ainda estava conversando isso, aí chegou outras pessoas, Erni, chegou outras pessoas, né, da Comissão Nacional, alguns do Conselho, o padre Jonas também passou por lá, e a mesma conversa. Olha, eu estive conversando com as pessoas que estavam no Congresso, apesar de gostarem muito do Congresso, apesar de gostarem muito do que aconteceu no Congresso com Dom Ascona, mas em termos de renovação não estão satisfeitos. E aquilo começou a pegar realmente. Por que não estão satisfeitos? Por quê? Aí resolvemos marcar uma reunião para discutir isso. Aí reuni um grupo de pessoas e começamos a discutir o porquê dessa insatisfação, né? Porque nós gostamos muito de reunião, né? Tudo é feito na base de reunião, né? União é uma coisa, reunião é outra coisa, né? Diz que Jesus Cristo, quando voltar a segunda vez, vai encontrar a igreja reunida, né? Unida talvez não, mas reunida provavelmente sim, né? O bichinho que gosta de fazer reunião é a gente, né? Então nós marcamos uma reunião. Dessa reunião nós tomamos uma decisão séria, que é fazer outra reunião, né? E foi isso mesmo, nós fizemos uma reunião, não chegamos a nenhuma conclusão, e marcamos uma outra reunião, né? E dessa outra reunião ainda surgiu uma terceira reunião ainda. E na terceira reunião nós começamos, aí já tínhamos conversado muitas coisas, aí começamos a rezar sobre aquilo que tínhamos conversado e começamos a perceber alguma coisa que Deus queria falar para a gente. Nós tínhamos notado que a renovação carismática tinha perdido um pouco aquele elan inicial, aquela força inicial, porque a gente se recordava, a renovação carismática no começo parecia uma onda que vinha arrebentando todas as coisas e vinha mudando, e as coisas aconteciam assim no ritmo vertiginoso dentro da renovação carismática, e parecia que as coisas estavam começando a arrefecer, as coisas começaram a ficar muito rotineiras, muito esquematizadas, muito abafadas,
os carismas começaram a desaparecer, as lideranças já não tinham mais aquele compromisso original, a Bíblia começou a desaparecer do grupo de oração. No começo era muito comum o uso da Bíblia no grupo de oração, e depois, de repente, esse costume foi desaparecendo, o louvor geral foi desaparecendo, e essas coisas nós estávamos começando a ver. As lideranças muito ocupadas, isso tudo começamos a refletir. E aí, já estávamos numa reunião maior, convidamos outras pessoas do Brasil todo para ter uma amostragem do que estava acontecendo no Brasil e nos pusemos a rezar e perguntar para Deus, o Senhor, o que está acontecendo com a renovação carismática? O que está acontecendo com essa graça que o Senhor deu à igreja nesses tempos? O que está acontecendo com a renovação carismática? Aí no meio da oração surgiu uma profecia que nós encontramos aí no livro de Ageu, queria que vocês tomassem comigo. É um livro pequeno. E agora assim fala o Senhor de todo o poder. E era isso mesmo que nós queríamos escutar. E o Senhor começava dizendo mesmo. E agora assim fala o Senhor de todo o poder. Nós percebemos naquela reunião que era Deus mesmo começando a dizer para a gente. E dizendo para a renovação carismática, não para nós que estávamos ali, mas para a renovação carismática que estava ali. E éramos representantes de todas as regiões do Brasil, praticamente. E o Senhor começava a falar para a renovação carismática. E dizia, refleti seriamente sobre o que vos acontece. Pensai sobre o que vos acontece. E era exatamente isso que nós estávamos fazendo. Refletindo seriamente o que estava acontecendo conosco. Estávamos pensando, perguntando, indagando uns dos outros, o que está acontecendo, o que ocorreu, cadê o fogo da renovação carismática? Nós tínhamos uma renovação carismática gorda, crescendo, e crescendo cada vez mais, e os grupos de oração se multiplicando cada vez mais, mas crescendo só, engordando só, mas não estava crescendo no sentido de identidade, no sentido de continuar aquilo que tinha sido iniciado, aquela experiência inicial. Então, pensar muito o que estava acontecendo conosco, o que nos acontece. E aí o Senhor diz, semeastes muito e recolhestes pouco. Era isso mesmo. Tínhamos trabalhado que nem os loucos. Tínhamos trabalhado assim, num ritmo alucinante mesmo. Direto e reto, experiência de oração, seminários, e a renovação toda estava empenhada em trabalho. Houve um surto de cursos na renovação carismática, era cursos de encontro para tudo quanto é lado, encontrão, encontrinho, rebanhão, rebanhinho, e para tudo quanto é lado, e curso, trabalhando, e casas de oração aparecendo, e comunidades surgindo, mas recolhestes pouco. Isso era verdade. A hora que a gente começava a percorrer a renovação carismática e perguntar quem é que vai assumir, quem que pode assumir, quem que vai assumir responsabilidade, quem que é compromisso. Não encontrava ninguém. Não encontrava ninguém. Ah, não posso. Ah, não tem jeito. Ah, não, manda outro mais competente. Ah, manda. Tinha um pouco. Não é? Ainda. Comeis, mas sem vos saciardes. É verdade, nós estávamos nos alimentando dos carismas, do batismo no Espírito Santo, mas ainda estávamos com fome. Bebeis, mas sem ficardes alegres. E é verdade mesmo, nós estávamos ainda com sede, e estávamos insatisfeitos. Essa era a palavra para nós. Vós vos vestis, mas não vos aqueceis. E o ganho do assalariado vai para uma bolsa furada. E era isso mesmo, nós estávamos insatisfeitos. Apesar de termos experimentado os carismas, apesar de termos experimentado os batismos no Espírito Santo, apesar de termos os grupos de oração, nós estávamos insatisfeitos, cansados e insatisfeitos. E a hora que a gente foi buscar alguma reserva, nós percebemos que aquilo que nós havíamos conquistado tinha vazado por um bolso furado. Não tínhamos nada, estávamos vazios. E era assim que nós nos sentimos. E começamos a nos penitenciar, Senhor, é verdade, nós estamos insatisfeitos. Estamos cansados, insatisfeitos e sem reservas de força para continuar. O que vai acontecer? O
o que vai acontecer conosco? E ele continuava dizendo ainda nessa profecia. No versículo 7, assim fala o Senhor de todo o poder. Refleti seriamente sobre onde chegastes, onde nós estávamos. E aí nós começamos a fazer uma análise de nossa realidade. Os nossos líderes cansados, empenhados muitas vezes em diversos trabalhos de ação pastoral, em trabalhos da pastoral, em trabalhos da própria igreja, mas não tinham mais tempo para a renovação carismática. Naquele afã de agradar muitas vezes os sacerdotes, assumiram compromissos e não tinham mais o tempo de oração necessária, o tempo de reflexão necessário para vivenciar a graça do batismo no Espírito Santo. Não tinham tempo mais mesmo para dedicar-se ao próprio grupo de oração. E a atividade de renovação carismática era um bico na vida religiosa. Já não era mais uma opção de ser igreja. Era um bico. Se desse tempo, ia para o grupo de oração. Se desse tempo. Os grupos de serviços, núcleos de serviço, que deveriam ser os cenáculos aonde brota o grupão de oração, muitas vezes eram reuniões formais, muito mais preocupados em estabelecer uma agenda de compromissos do que realmente partilhar o batismo no Espírito Santo. Muito mais preocupados em cumprir um calendário do que realmente promover o batismo no Espírito Santo. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Os nossos núcleos de serviço cansados, que muitas vezes se reuniam aí 15 minutos antes do grupo de oração, sapecavam um vinho de Espírito Santo para depois começar o grupo de oração. Não tinham mais aquele tempo de amadurecimento, de reflexão, de oração. Os líderes enfurnados na pastoral, opção de igreja também, é claro, mas a renovação ficou como opção secundária, como a espiritualidade, entre aspas, não como opção de ser igreja. Os grupos de oração cada vez mais parecidos com grupos de reza, que ficam que nem em carro atolado, fazendo um barulhão danado, jogando lama para tudo quanto é lado, mas que não sai do lugar, não sai. Fomos substituindo gradativamente as atividades carismáticas pelas atividades humanas, porque começou a faltar para nós o batismo no Espírito Santo no grupo de oração. E isso é sintomático. Isso é sintomático. Nós começamos a perceber que os grupos de oração, na medida em que iam crescendo, iam formando grandes grupos de oração, nós íamos perdendo aquela expressão carismática do grupo de oração, e íamos ficando cada vez mais com expressões humanas. Daí a necessidade de aumentar o ministério de música, daí a necessidade de aumentar cada vez mais os serviços em quantidade de pessoas, mas não muitas vezes em qualidade, para preencher o tempo do grupo de oração. O que nós vamos fazer durante 1h30? Aí começamos a ter esquemas de grupo de oração, imitando muitas vezes o próprio segmento da missa. Começa lá com batismo com perdão, e depois a palavra, e depois o louvor, e depois a oração de cura. Pula um pouco a Eucaristia, mas continua igualzinho, aquele esqueminha que é igual no meio, no começo, no meio e no fim, a ponto de ter esquema escrito e plastificado que é entregue na mão de quem vai dirigir grupo de oração. Isso era verdade. Eu fui num grupo de oração e fomos dirigir no grupo de oração. Ao final do grupo, uma senhora falou comigo: ô seu moço, eu gostei muito do grupo de oração. Eu falei, fiquei agradecido em me chamar de moço. Muito obrigado. Eu falei assim, mas o senhor pulou um pedaço. Pulei um pedaço, eu não sei que pedaço que eu pulei. Mas estávamos aí esquematizados. As nossas equipes de serviço, muitas vezes diocesanas, muitas vezes preocupadas em estabelecer estatuto, em cumprir regras de estatuto. Estatuto é necessário, é verdade. Nós precisamos ter algumas normas, alguns regimentos, porque nós precisamos de parâmetros para o segmento do povo, é claro, mas a lei não pode ser superior ao homem. O homem não foi feito para o sábado é que foi feito para o homem. E nós começamos a dar muito mais atenção às regras, às normas, do que realmente a vivência do batismo no Espírito Santo. Os cargos dentro da renovação carismática deixaram de ser serviço para ser posto, para ser título. E aí começamos a disputa de poder, fazendo campanhas eleitorais para eleição de coordenadores de grupo, para eleição de coordenadores diocesanos, com um santinho muitas vezes, com telefonema, no meio da noite, pede para falar para o fulano de tal que o voto dele é decisivo nessa eleição.
Isso aconteceu na renovação carismática, provavelmente no Mato Grosso. O que estava acontecendo com a renovação carismática? Começamos a uma institucionalização absoluta da renovação carismática, absoluta e absurda da renovação carismática. Começamos a classificar as pessoas. Você já fez seminário 1, depois seminário 2. Você ainda não fez seminário 2, então você não pode, só quando faz seminário 2. Aí quando você entra no seminário 3, você tem acesso a mais alguns mistérios dos arcanos. E depois, quando você faz, começamos a fazer uma hierarquia de participação e de mistérios dentro da renovação carismática. Exagerando um pouco, é isso mesmo que começamos a fazer. Começamos a perder aquela originalidade do batismo no Espírito Santo. Quando as coisas aconteciam, influíam no grupo de oração. Quando o grupo de oração tinha duas coisas que não mudavam nunca, que era o começo e o fim, o resto tudo. O que estava acontecendo conosco? Essa era a nossa situação. E o Senhor falava isso para a gente. Estávamos realmente cansados, insatisfeitos, burocratizados, as lideranças já acomodadas, não queriam se acomodar mais, não queriam mudar mais, tá bom desse jeito. Qualquer novidade que aparecia, já vinha lá, não, isso não é do Espírito, não é bem isso, não é assim. Né? Nos fechamos à novidade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo sempre é uma novidade, é uma aventura. É uma aventura viver a vida no Espírito, porque nós não sabemos o que vai acontecer, porque o vento sopra de onde quer e vai para ninguém sabe onde vai. Nós começamos a estar acomodados nos nossos postos, na nossa maneira de fazer as coisas, na rotina espiritual que nós começamos a estabelecer, e começamos a perder essa graça do batismo no Espírito Santo, da renovação carismática. Isso que o Senhor falava, refletir seriamente sobre onde chegamos. E nós chegamos nessa situação. Naquela época, vemos, olha, Senhor, perdão, o que nós fizemos com isso que o Senhor nos deu, o que nós fizemos com isso, com essa graça que o Senhor suscitou na renovação, na igreja, através da renovação. E perguntamos para ele, Senhor, o que nós vamos fazer agora? Nós estamos assim, o Senhor conhece, sabe? E é essa a realidade mesmo. O que nós vamos fazer agora? O que nós devemos fazer agora? Qual é a sua vontade? E aí no versículo 8 ele diz: subi a montanha, trazei madeira, e reconstruí minha casa. Nela encontrarei prazer e manifestarei minha glória, diz o Senhor. Então ele falava o que nós devíamos fazer: subir a montanha, apanhar a madeira e reconstruir a casa. Ou seja, recomeçar a renovação. Recomeçar. Recomeçar com o quê? Com a madeira apanhada do alto da montanha. E o que era a montanha para a gente? Voltar, subir a montanha significava voltar à experiência original. Voltar àquilo que gerou a renovação carismática. E o que gerou a renovação carismática foi o Pentecostes. Foi a experiência do batismo no Espírito Santo. Ou seja, voltar ao batismo no Espírito Santo. Voltar e resgatar o batismo no Espírito Santo. Resgatar a experiência pentecostal. Resgatar a experiência do derramamento do Espírito Santo. Era isso que nós deveríamos fazer. Isso significava para nós o subir a montanha. Porque subir a montanha sempre, na linguagem bíblica, é o encontro com Deus, é o encontro original com Deus. Foi no alto da montanha que Moisés viu Deus lá na sarça ardente. Foi no alto da montanha que Moisés recebe as tábuas da lei. É no alto da montanha que o Senhor se transfigurou. Sempre o alto da montanha significa esse encontro com Deus, esse encontro com a originalidade da experiência de Deus. E para nós, o alto da montanha significava o andar superior da casa, como diz o Atos dos Apóstolos. O andar superior da casa, ou seja, para nós significava subir ao cenáculo, significava retornar ao batismo no Espírito Santo, retornar à nossa identidade pentecostal. Isso que significava para nós. Então, a partir daí, começamos a elaborar um projeto que nós chamamos de Ofensiva Nacional, que tem como finalidade retomar essas realidades do Pentecostes, do batismo no Espírito Santo. E a madeira que nós estamos tomando desse batismo no Espírito Santo são exatamente
as atitudes, as movimentações, os programas, os planejamentos voltados para isso que existem dentro da própria renovação carismática. Foi daí que surgiu a ofensiva nacional. Ainda perguntamos para o Senhor, mas por que que nós chegamos nessa situação? Qual foi a razão, qual foi o cupim que entrou na nossa construção e corroeu as nossas vigas e enfraqueceu todo o nosso trabalho? E ele continuava falando no versículo 9: esperáveis muito e foi magra a colheita. Nós achamos que nós somos os bons. Vocês lembram, nós falávamos assim? A renovação carismática vai desaparecer da igreja o dia que toda a igreja for renovada pela renovação carismática. Ai, meu Deus do céu, que pretensão! Tornar toda a igreja a renovação carismática, isso é uma pretensão que contraria violentamente a vontade de Deus. Porque São Paulo diz: se todo o corpo for reduzido a um único membro, aonde estará o corpo? Se todo o corpo for um único membro, aonde vai o corpo? Portanto, nós não podemos querer que toda a igreja seja renovação carismática. A igreja tem que ser renovação, tem que ser SEBS, tem que ser teologia da libertação, tem que ser apostolado de oração, tem que ser neocatecumenato, tem que ser comunhão e participação, tem que ser todas essas coisas que ela é. Não pode ser só renovação carismática. E nós pretendíamos isso. Nós estamos crescendo, nós vamos entrar nas pastorais e vamos renovar as pastorais. Nós vamos entrar nas SEBs e vamos renovar as SEBs. Nós vamos entrar no cursilho e vamos renovar os cursilhos. Nós vamos entrar e vamos... Olha a pretensão nossa. E qual que foi a nossa colheita? Nenhuma. Foi magra. Magra foi a nossa colheita. Recolhestes ao celeiro e eu soprei sobre ela. E por quê? Oráculo do Senhor. Por causa de minha casa que está em ruínas, ao passo que cada um de vós se preocupa com a sua própria casa. E era exatamente isso mesmo. Nós não estávamos muito preocupados com a igreja, estávamos preocupados com a renovação carismática, com a carismática. Com a carismática. Né? Vocês já ouviram essa expressão, né? O povo da carismática, vocês não ouviram? Não. Não ouviram essa expressão? A turma da carismática? Isso é muito comum. No Nordeste isso é muito comum. Isso é verdade mesmo. No Nordeste é mais comum do que aqui no Sul. No Sul fala-se mesmo, no Nordeste fala-se mais. O povo da carismática, a turma da carismática. E mesmo as pessoas da renovação carismática se identificam. Né? Eu sou da carismática, né? Eu não sou da igreja, eu sou da carismática. Estava vendo na televisão esses dias o rebanhão do Rio de Janeiro, o Rio de Água Viva. Aí foram fazer uma entrevista com um jovem que estava saindo do Maracanãzinho durante o retiro. E falaram assim para ele: poxa, mas você é um jovem no Rio de Janeiro, carnaval, e você aqui no retiro religioso da igreja. Ele falou assim: não, não é bem da igreja, é da renovação carismática. E nós mesmos ficamos muito mais preocupados muitas vezes com a renovação carismática do que com a própria igreja. E muitas vezes dentro da própria renovação carismática ficamos preocupados com as nossas próprias obras e não com a igreja, e não com a renovação. E cada obra buscando o seu próprio benefício e não o benefício de todos. Foi tanto que o Senhor nos deu aquela visão das engrenagens que ficavam girando, cada uma sozinha, não produzia nada. A necessidade de que as engrenagens estejam engrenadas para que o trabalho seja feito. Porque estavam cada um preocupando com a sua própria coisa, ou seja, nós não tínhamos unidade entre nós. Isso que o Senhor falava. E faltava unidade com a igreja, faltava comunhão com a igreja, e faltava também comunhão, faltava unidade entre nós. Unidade que respeita a diversidade, mas unidade entre nós. Por isso, nós chegamos naquela situação. Então, com base nessa palavra de Deus, foi organizado o que nós chamamos de ofensiva nacional, que é um projeto, que é um plano que surge a partir da profecia, que surge a partir da palavra de Deus para nós. Aproveita um momentinho aí, sacode o seu irmão aí que está dormindo, vê se ele não está babando. Vê se ele não está babando, se ele estiver babando, você aproveita e enxuga a baba dele aí. Tem 3 princípios. A partir disso que nós refletimos, ela tem 3 princípios.
O primeiro princípio é o princípio da identidade. O Senhor falava para a gente que nós tínhamos que subir a montanha e apanhar a madeira. Ou seja, que tínhamos que voltar à experiência original, à experiência do batismo no Espírito Santo, aquilo que a gente é. Então começamos a ter como primeiro princípio da ofensiva nacional o princípio da identidade da renovação carismática. O princípio da identidade da renovação. O que é a renovação carismática? O que identifica a renovação carismática? A renovação carismática se identifica pelo batismo no Espírito Santo, pela vivência do batismo no Espírito Santo. Portanto, a nossa identidade é uma identidade pentecostal. Significa a experiência do batismo no Espírito Santo, a vivência dos carismas e as consequências disso. Vida de oração, busca sincera da santidade, o amor às Escrituras, uma retomada do amor filial à Nossa Senhora, que coisas que são consequências do batismo no Espírito Santo. Mas o fundamental é o batismo no Espírito Santo, e como nós já refletimos, que é um fato cristológico, ou seja, é centrado em Jesus Cristo. Portanto, é retomar essa realidade, porque nós nos perdemos a identidade no correr dos anos da renovação carismática, começamos a ter uma série de práticas religiosas dentro da renovação carismática que foram desfigurando a renovação, que foram desfigurando a identidade da renovação. Naquela vontade de agradar muitas vezes a esse ou aquele, ou evitar alguns choques dentro da própria paróquia, dentro do conselho pastoral, nós fomos abrindo mão de certas coisas que são próprias de nossa identidade. Eu estava conversando esses dias lá em Cuiabá com um padre alemão da Alemanha Oriental, ainda da época do comunismo. Ele viveu em toda a perseguição do comunismo na Alemanha Oriental, e estava conversando com ele, e ele falava para mim por que ele aceitou a renovação carismática. Eu falei assim, por que, seu padre, o senhor aceitou? Conta, ele, com muita dificuldade ele contava, que foram os moços lá, foram os moços da minha paróquia, pedir que fizesse um grupo de oração na minha paróquia, que eu pudesse ter um grupo de oração na paróquia onde eu estava. E eu já tinha ouvido falar da renovação carismática e não gostava muito. Então eu falei para eles assim, bom, vocês podem fazer grupos de oração na minha paróquia sim, mas eu não quero oração em línguas, mas eu não quero palmas, eu não quero músicas agitadas, eu não quero oração para cura, eu não quero... com essas, se vocês fizerem isso, eu deixo fazer o grupo de oração na minha paróquia. Aí os meninos falaram assim, então nós não vamos fazer grupo de oração na sua paróquia. Porque nós vamos fazer grupo de oração na sua paróquia de renovação carismática. Então vai ter oração em línguas, vai ter profecia, vai ter oração de cura, vai ter oração de libertação. Nós não abrimos mão disso. Se é para fazer de uma outra forma, nós não vamos fazer. Nós vamos procurar um outro lugar para fazer. E aí ele pegou, sentiu-se desafiado, ele conta, e falou assim, e eu deixei fazer na minha paróquia. E agora na minha paróquia já tem 5 grupos de oração. E nós já estamos no seminário, e ela agora está na renovação. E já foi transferido de paróquia, e na outra paróquia para onde ele foi, ele já abriu o seminário, já montou o grupo de oração, e o grupo de oração de renovação carismática. E o que acontecia com a gente? Nós íamos para fazer grupo de oração, olha, oração em línguas não pode porque, então corta a oração em línguas. Mas não pode também a profecia, porque então corta a profecia. Cuidado para fazer cura e libertação, porque então corta a cura e libertação. O que nós tínhamos? Música e catequese. Pior, que a pregação era catequese. Aí pegava o evangelho de domingo e comentava o evangelho de domingo. Ou senão ia para o grupo de oração para falar sobre missa, para falar sobre confissão, e são termos para quem já está na fé e não para quem está começando na fé. Começamos a descaracterizar a renovação carismática. Então começamos a buscar a nossa identidade. Batismo no Espírito Santo e as consequências disso, o uso dos carismas, a busca sincera da santidade, a pregação querigmática, o querigma como anúncio fundamental da renovação carismática. Começamos a retomar isso. E se não for dessa maneira, não nos interessa ser, porque senão nós não seremos renovação carismática. Não adianta. Pode ser o que for, mas não é renovação carismática. É a mesma coisa que o padre Eduardo entrar, estou falando dele, entrar numa loja de tênis e falar assim, me arruma um tênis aí que eu preciso de um tênis. Então ele vai comprar um tênis, é 44,
46 mais ou menos, né? 48 deve ser o que ele calça, né? Aí o sujeito fala assim, escuta, eu não tenho um tênis 48, mas eu tenho aqui um 39. Então vamos botar o pé do Padre Eduardo dentro de um tênis 39. Como é que faz para botar o pé do Padre Eduardo dentro de um tênis 39? Corta o dedão, corta o dedinho, corta os dedos tudo, corta um pedaço do carcanhar, corta as laterais assim, porque é uma prancha, corta as laterais, dá uma acertada no peito do pé assim para poder... Aí cabe dentro do tênis 39, mas aí você não tem o pé do Padre Eduardo, você tem um preco que não é um pé, é um pedaço, é um toco. E a mesma coisa nós fizemos com a renovação carismática, para ela caber nos modelos de nossas paróquias, desculpem, para caber dentro dos modelos de nossas pastorais, nós fomos cortando os carismas, nós fomos cortando a oração em línguas, nós fomos cortando todas as práticas que são próprias da renovação, para agradar certos padrões, para agradar certos modelos que não são os nossos, que não são de nossa identidade. E nós tínhamos o quê? Tudo, menos renovação carismática. Então nós começamos a buscar a nossa identidade. Somos o que somos, nós somos uma expressão pentecostal. Portanto nós não podemos negar isso, e temos que viver isso. Agora, isso causou algum problema? Causou. Primeiro, problema com os agentes de pastoral. E quando eu falo agente de pastoral, eu não falo, coitado muitas vezes do pároco, que está muito interessado em ter um grupo de oração lá, mas aquela coordenadora da equipe de pastoral, de liturgia, que tranca o armário, que não deixa usar o som, que fica contando quantas lâmpadas estão acesas para chegar no final do mês e cobrar na igreja, né? Aquele sacristão que fica atrás da porta da igreja, na sacristia, usando, escutando o que está acontecendo para depois ir pé na orelha, né? Eles estão desobedecendo, começaram a rezar em línguas de novo. Uma coisa que isso fosse um pecado mortal. Porque essa turma toda que fica fazendo essas coisas e falando essas coisas, lá estão rezando em línguas, eles vão tudo rezar em línguas no céu, vão ser obrigados. Vão chegar lá, não tem outra coisa para fazer, rezar em línguas mesmo. Vão estar lá diante do trono do Cordeiro fazendo o quê? Está escrito no Apocalipse, né? Louvando o Senhor com o ruído semelhante ao marulhar das águas do mar. O que é isso? Oração em línguas. E além do mais, são obrigados a terminar a oração falando amém, aleluia. Está escrito no Apocalipse. E nós que vamos estar lá, a hora que eles falaram isso, está vendo? Bem feito. Então, temos que começar a retomar a nossa identidade. Tivemos dificuldade com os agentes de pastoral, tivemos dificuldade com o clero, tivemos dificuldade com os líderes de renovação carismática, acomodados, que já tinham acertado a sua vida dentro da paróquia, que não eram mais criticados, porque também não eram mais renovação, mas estavam na renovação e agora não querem a novidade, porque vai obrigar a desacomodar, a tomar atitudes de renovação carismática. Então não queremos isso, isso é invenção, isso é acabar com o Espírito Santo, não é acabar com o Espírito Santo, não. É desacomodar muitas vezes esses líderes que ficaram gordos, que nem esses porcos que a gente coloca dentro da pocilga, que vai engordando, o olho vai sumindo, a perna vai encolhendo e daqui a pouco não tem nem jeito de andar. Fica lá só de lado, lá roncando. Lembrando dos tempos que era leitão. Não é? É lógico, é lógico. Que vai começar a desacomodar, porque nós vamos ser obrigados a começar a tomar atitudes. Ou somos ou não somos. Isso implica também em reconhecer a renovação carismática como um movimento eclesial. E quando nós falamos que a renovação carismática é um movimento eclesial, significa que a renovação carismática é uma oportunidade de engajamento pastoral e que realiza em si a nossa pertença eclesial. Quer dizer que nós não precisamos estar obrigatoriamente em alguma pastoral para ser igreja, basta estar na renovação carismática, que nós já realizamos o nosso ser igreja. Aí, como é que fica?
Os nossos líderes que estão até aqui, muitas vezes, com o trabalho de ação pastoral, engajados na pastoral. Não que a pastoral seja ruim, mas nós temos que priorizar o que nós somos na igreja. Se somos renovação, então a nossa prioridade, o nosso melhor, o nosso maior esforço tem que ser na renovação carismática, porque ela já realiza a nossa pertença eclesial, já realiza o nosso ser igreja. Eu não preciso de outra atividade eclesial para ser igreja, basta a atividade da renovação carismática. E significa começar a abrir mão, muitas vezes, de muitos postos que nós fomos ocupando dentro das paróquias e que nos dão, muitas vezes, prestígio em prejuízo do que é a renovação carismática. Aí, muitos têm que se movimentar. Aí começa, não é bem por aí, espera aí, a obediência. E a obediência não significa subserviência. A obediência é fruto da coerência de vida. Eu obedeço porque sou coerente com aquilo que eu acredito. E eu acredito que estou na igreja, na renovação carismática. Eu comungo os princípios da renovação carismática, portanto, a minha obediência está na linha da minha coerência. E não o contrário. Então, busca de nossa identidade. Ser aquilo que nós somos. Nós somos renovação carismática. Renovação carismática católica. Nós não somos uma outra igreja, não somos uma igreja paralela, não queremos fundar uma outra igreja, não queremos de maneira nenhuma ser desobedientes ao bispo, ao papa, não queremos fugir da comunhão eclesial, mas nós queremos ser renovação carismática. É isso que Deus nos vocacionou para ser na igreja e nos chamou para ser na igreja. E a renovação carismática se identifica com o batismo no Espírito Santo, carismas, a prática pentecostal da igreja, que é própria da igreja e que nós manifestamos dentro dessa igreja como renovação carismática. É isso que nós somos. Nós somos renovação carismática. Fala para o seu irmão o que ele é. Pergunta primeiro se ele quer ser. Vestir essas camisas. Porque nós temos que assumir as consequências daquilo que a gente é. E se nós não vestimos a camisa da renovação, se nós não assumirmos a nossa identidade, aqueles que nós lideramos não vão assumir. Chefe de torcida normalmente é o mais fanático, não é isso? Nós temos que ser os xiitas da renovação carismática. Nós temos que ser, ué. Porque essa é a nossa opção de vida de igreja. Essa é a nossa opção. Nós não estamos contra a igreja, muito pelo contrário. Nós estamos em desobediência à igreja, muito pelo contrário. Mas essa é a nossa maneira de viver a igreja. Essa é a nossa maneira de expressar a nossa vivência de igreja. Portanto, nós temos que assumir isso. Somos renovação carismática. E todas as consequências de nossa identidade, batismo no Espírito Santo, carismas, a maneira de fazer as coisas, fazer como renovação carismática. Eu estava conversando na viagem com o Geraldo, assim, nós estamos pensando agora lá na nossa casa de formação, ter uma turma de catequese infantil. Nós temos uma casa de formação que funciona a renovação carismática durante a semana inteira, todos os dias, cedo à tarde e à noite. Grupo de oração, atendimento, tem capela, os seminários acontecem, a formação dos ministérios acontece. Passa uma média de mais ou menos 18 mil pessoas por mês nessa nossa casa de formação. E Itajubá é uma cidade com 70 mil habitantes. Nós temos 36 grupos de oração. E grupos de oração maiores, menores, dá aí uma média de 100 pessoas por grupo de oração. É isso, Geraldo? Mais ou menos? 100 pessoas por grupo de oração. E na cidade toda, e tem uma casa, toda quarta-feira nós reunimos a liderança, as lideranças do grupo de oração, toda quarta-feira nós reunimos em torno de 600, 650 pessoas, todas as quartas-feiras, para dar formação para os líderes. E isso agita razoavelmente a cidade e agita razoavelmente a casa. Então agora nós estamos pensando em fazer um grupo de crianças, qual vai ser o conteúdo? O conteúdo, começando a discutir, não. O conteúdo vai ser amor de Deus, pecado, Jesus Cristo, fé e conversão, batismo no Espírito Santo. Mas não é isso que nós trabalhamos. Então esse é o nosso conteúdo. Como é que nós vamos fazer com a criançada? Nós vamos começar a ensinar do amor de Deus, de Jesus Cristo, vamos botar a mão na cabeça deles, vamos rezar para o batismo no Espírito Santo, e a hora que eles forem receber a primeira Eucaristia, vão rezar em línguas. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos.
Vamos começar a preparar o pessoal da Crisma. O que nós vamos falar com o pessoal da Crisma? Amor de Deus, pecado, Jesus Cristo, batismo no Espírito Santo, carismas. E vão botar a mão na cabeça deles e vão rezar, para que a hora que o bispo ungir com o Crisma, eles vão rezar em língua, vão profetizar e vão sair. Mas é isso que nós queremos, é assim que nós vivemos. Nós temos que fazer as coisas do nosso modo. Vamos fazer lá um encontro para casais. O que nós vamos pregar no encontro de casais? Amor de Deus, pecado, Jesus Cristo, batismo no Espírito Santo. Porque é isso que nós sabemos fazer, é isso que nós queremos fazer. Nós não temos que inventar outras coisas. Fazer a renovação acontecer como renovação, porque nós somos um movimento eclesial. É isso que nós trazemos para dentro da igreja. Então, primeiro ponto da ofensiva nacional, a identidade da renovação. Nós não podemos abrir mão disso. E uma identidade que é mais profunda, não é só a identidade de vestir as camisetas, de se comportar como renovação, porque é muito fácil de saber nas cidades quem é da renovação, né? Você vai na missa normalmente no final na noite, no começo da noite, aí você espera um pouquinho depois da missa. Quem chegar para dizer a paz de Jesus, irmão, a paz de você, pode saber que esse é da renovação carismática. É a turminha que fica reunida ali na frente depois da missa conversando um pouquinho. Você chega perto assim, a paz de Jesus, irmão, você pode saber que é renovação carismática, né? É a turma que fica chacoalhando a mão mais, né? Você pode saber que é renovação carismática, né? Isso é certo. Então não é só no comportamento, mas também nos valores, na maneira interior. É isso, assumir a identidade da renovação. Esse é o primeiro ponto da ofensiva nacional. O segundo ponto da ofensiva nacional, nós tiramos também daqui, reconstruir. Portanto, a missão. Qual que é a missão da renovação carismática? A renovação carismática tem uma missão na igreja. E a missão da renovação carismática é a mesma missão da igreja. E não pode ser uma missão diferente, porque a renovação carismática é a igreja. Então a missão da renovação carismática é evangelizar. Evangelizar e formar o povo de Deus. Porque essa é a missão da igreja no Brasil, assumida pelos bispos na CNBB. Evangelizar e formar o povo de Deus. Só que em que nós queremos evangelizar e formar o povo de Deus? A partir da identidade da renovação carismática. A partir do batismo no Espírito Santo. A partir da experiência do batismo no Espírito Santo. É retomar essa prática na nossa ação de apostolado. É tomar o apostolado que nós somos vocacionados, chamados, a partir da nossa identidade. Queremos realizar o formar e o evangelizar como renovação carismática, no uso dos carismas, no batismo no Espírito Santo. É isso que nós queremos fazer, realizar essa missão como renovação carismática, objetivando a formação das comunidades de renovação. Evangelizar e formar em vista das comunidades de renovação, porque é para as comunidades de renovação que nós estamos caminhando, a partir dos grupos de oração para as comunidades de renovação. Então a nossa missão ficava muito clara também para nós. E adotamos um terceiro princípio na ofensiva nacional. Esse terceiro princípio é o princípio da unidade. Buscar, dentro da renovação carismática, por todos os meios, com todo o esforço, a realização de nossa unidade. E para realizar a nossa unidade na renovação carismática, respeitando a diversidade própria da renovação carismática, nós começamos a estabelecer objetivos claros, porque os objetivos servem para ajudar a formação da unidade, porque a unidade se forma em torno de objetivos. Então começamos a estabelecer objetivos de crescimento, estar em todas as paróquias do Brasil, ter um grupo de oração, crescer 1% a mais do crescimento vegetativo. Hoje em dia a renovação carismática tem, não por pesquisas feitas pela própria renovação, mas pesquisas feitas por outros órgãos que estavam fazendo levantamento para a campanha política que vai acontecer já o ano que vem. Então começaram a levantar o perfil do brasileiro, para começar a ter já o direcionamento das campanhas políticas. E por esse levantamento que foi feito no Brasil, eles chegaram à conclusão de que a renovação carismática tem hoje, de participantes que se identificam com a renovação carismática, em torno de 10 milhões de brasileiros. Isso é um número considerável. É um número considerável. Quer dizer, nós queremos crescer mais do que isso. Nós queremos mais do que isso. Mas não só crescer em termos de número, mas crescer também em participação, crescer também em qualidade. Então começamos a estabelecer objetivos de crescimento, objetivos de perseverança, ou seja, as comunidades de renovação,
a formação Paulo Apóstolo, que serve para ajudar a perseverança, porque sem formação da liderança não existe perseverança dentro da renovação carismática. Esgota-se a experiência emocional, e esgotada a experiência emocional, se não existir uma formação catequética, organizada, sequencial, se desaparece, ou se não fica só na periferia, numa fé infantil, que não leva a nada. Então começamos a falar em objetivos de perseverança, objetivos de testemunha, começamos a falar em que nós devemos testemunhar, e o que nós queremos testemunhar para a igreja. Queremos testemunhar para a igreja que nós somos uma comunidade missionária, carismática, mariana, para não perder toda essa dimensão mariana. Então a ofensiva nacional, em busca da unidade, começou a estabelecer esses princípios, essas metas, esses objetivos, para que a renovação cresça como o Senhor quer. Para quê? Para que Ele venha novamente se manifestar na casa, manifestar sua glória nessa casa. E nós começamos a perceber isso. Na medida em que a ofensiva nacional começou a caminhar na renovação, nós já estamos no segundo passo da ofensiva nacional, que é começar a falar mais abertamente sobre as comunidades de renovação, começar a discutir mais essa realidade das comunidades de renovação, que ainda é um pouco difícil para a gente, é um pouco confuso ainda na nossa cabeça, mas nós estamos começando a falar e aprofundar essa ideia de comunidade de renovação. Para que nós estamos caminhando dessa forma? Para que o Senhor se manifeste, para que a glória do Senhor volte a se manifestar na renovação. E temos visto isso acontecer. Nós temos visto isso acontecer no Brasil todo, na medida que a ofensiva foi caminhando em várias regiões, os grupos foram reaquecidos, começamos a retomar os carismas. Hoje em dia, os carismas são mais comuns do que alguns tempos atrás. Começamos a perceber que a renovação carismática começou a ser respeitada como um movimento eclesial. As lideranças começaram realmente a assumir as suas responsabilidades na renovação carismática e começaram a render outros frutos importantes para a igreja como renovação carismática. Hoje o relacionamento da renovação com os bispos, de um modo geral, é um relacionamento muito melhor do que alguns anos atrás. Entregamos agora, nessa reunião da CNBB, o primeiro anuário da renovação carismática, com o nome de todos os coordenadores diocesanos, todos os coordenadores de Estado, com o endereço de todas as obras sociais que a renovação carismática está envolvida, com todo o material de formação da renovação carismática, com o calendário, com os projetos do ano que vem, com os resultados do Fórum de Justiça Social que nós promovemos. Foi mandado tudo na mão dos bispos. Eles falaram e reconheceram que a renovação está crescendo com o movimento eclesial, porque começamos a caminhar na palavra de Deus, começamos a caminhar na profecia que Deus nos deu. Portanto, a ofensiva nacional não é alguma coisa que surgiu da cabeça da Comissão Nacional, porque nós não tínhamos cabeça para isso, que surgiu da cabeça de fulano ou de ciclano, não. A ofensiva nacional surgiu do coração de Deus, porque foi uma palavra de Deus para nós. Nós simplesmente estamos aplicando essa palavra de Deus. Estamos simplesmente atualizando essa profecia para os tempos que nós estamos vivendo como renovação carismática. Para nós é uma graça isso. Nós temos percebido isso, que Deus tem nos dado muito, muito, muito nesses tempos, por conta exatamente de sermos fiéis a essa sua palavra, essa profecia que deu origem à ofensiva nacional. A ofensiva nacional surgiu voltada basicamente para o grupo de oração. Essa é a nossa grande preocupação, o grupo de oração. Todos esses serviços de ofensiva nacional, de secretarias, de organizações, de congressos regionais, etc. e tal, tudo isso é para que os grupos de oração sejam fortalecidos, e fortalecidos os grupos de oração, nós possamos caminhar para as comunidades de renovação. Portanto, é importante para a ofensiva nacional, para a renovação carismática, que aqueles que estão no grupo de oração compreendam bem isso, compreendam bem essa graça que nós estamos vivendo agora, para ajudar a renovação a cumprir o seu destino, cumprir a sua missão dentro da igreja. Se existe uma pessoa importante dentro da renovação carismática, essa pessoa é você que está no grupo de oração, que está fazendo a renovação carismática acontecer no grupo de oração. Essa é a pessoa importante para nós na renovação carismática. E é importante que essa pessoa esteja engajada na ofensiva nacional, para fazer a vontade de Deus acontecer em toda a renovação. E é lógico,
Se você que está no grupo de oração é a pessoa mais importante da renovação carismática, é lógico, você também é a pessoa mais responsável pela renovação carismática na igreja. É lógico. Existem as duas coisas. Mais importante significa maior responsabilidade. Para que essa graça que nós estamos vivendo nesses tempos, que é a renovação carismática, possa produzir os frutos que Deus espera dela para a sua igreja. Amém. Vamos fazer o seguinte agora. Agora vocês vão dividir-se em grupos pequenos, aí mesmo onde vocês estão.